Olá, pessoal, bem-vindos a Agosto. Estamos com a doutora Lilian Félix. Doutora, seja bem-vinda, médica psiquiatra. Muito obrigado por ter vindo e disposto o seu tempo para trazer ensinamentos para nós. Seja bem-vinda. Agradeço o convite e a oportunidade de falar de temas importantes, polêmicos, relevantes. Né, extremamente relevantes, né? Vamos falar sobre saúde mental, como que é conduzido alguns tipos de tratamento e que está associado sempre a anseios e dificuldades tanto da pessoa quanto familiar, né? Sim. As pessoas precisam procurar. Sim, com certeza. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Doutora, eu acho que alguns termos da psiquiatria ficaram muito vulgares. Vou usar esse termo como vulgar, porque às vezes a pessoa sente uma melancolia, uma tristeza, ela fala que está depressiva. Às vezes ela está agitada por algum motivo em si, ela já fala que ela é uma pessoa ansiosa. Onde que a gente começa a diferenciar uma tristeza passageira de fato, uma depressão, que é uma palavra séria, que traz, de fato, uma angústia e problemas tanto para a pessoa quanto família, e até mesmo desestrutura. Mas onde que existe esse linear? E aí que requer tratamento e avaliação, né? Acompanhamento. É uma pergunta muito legal, porque nós, enquanto seres humanos, não fomos treinados para identificar sentimentos. Né? Na verdade, nós somos treinados para recusar o sentimento. O sentimento é ruim, é fraqueza, não é bom sentir o medo, a angústia, a tristeza. E a tristeza, tanto quanto a ansiedade, como vários outros sintomas, são coisas comuns, sensações comuns do nosso dia a dia e adaptativos. Né? Se a gente não tivesse a ansiedade e a tristeza, nós não seríamos informados se tem alguma coisa errada, se está sendo conduzido correto. Então, a tristeza, sendo comum, inerente ao ser humano e necessária ao ser humano, ela vem de acordo com eventos do dia a dia. Né? Então, eu tenho uma frustração, eu estou vivendo um luto, eu estou vivendo um prejuízo financeiro, um golpe financeiro, eu estou desempregado e eu tenho uma tristeza, ok, é uma fase, é comum. A partir de quando isso deixa de ser uma melancolia, deixa de ser uma coisa normal? Quando esses sintomas eles se intensificam gravemente, que deixam você com prejuízo de performance, de produtividade, de funcionalidade. Então, você começa a não dar conta das suas tarefas, você começa a sentir uma tristeza, um humor deprimido praticamente todos os dias e não às vezes, vez ou outra. Você começa a ter o que a gente chama de anedonia, que é não ter vontade de fazer coisas que antes você tinha prazer em fazer. Então, isso é um alerta, né? Isso requer atenção, requer um olhar cuidadoso, uma avaliação profissional, seja através do psicólogo, seja através do psiquiatra, e de tratamento adequado para que a pessoa possa viver plenamente. Doutora Lília, eu vou macerar esse assunto, Sim. Porque eu acho que é de suma importância. Onde e quando a pessoa, de fato, ela tem percepção que ela não está realizando as atividades que ela tinha prazer e ela deixou de fazer e não entrou no automático de que apenas ela deixou de lado. Existe um parâmetro, aquilo que ela decide não fazer porque era essencial ou aquilo que ela vai deixando para depois, procrastinando? Onde que está o linear disso? Sim. Isso se mistura, né? Tá. Então, se uma pessoa que ela tem um hábito de olhar para si, de ter uma autopercepção, de trabalhar o autoconhecimento, ela vai identificar precocemente alguns prejuízos funcionais. Ela vai dizer, nossa, isso aqui está um pouquinho estranho. Vamos aguardar e ver se é uma fase, se depois de umas semanas melhora, se melhorando interações sociais, o sono, atividades, eu consigo melhorar. Mas, de fato, em alguns momentos, as pessoas, principalmente, são resistentes a esse olhar na saúde mental, acabam sendo avisados, né? Tá. Pelos familiares, pelos amigos, pelo parceiro, né? No ambiente de trabalho, a produtividade caiu, o que está acontecendo? Você está mais isolada? Olha, você sumiu, né? Você está toda hora só no quarto, né? Ou você... Gente, aconteceu, você emagreceu bastante, né? Porque tem pessoas que adoecem e não conseguem comer, como tem outras que aumentam o apetite. Então, nossa, aconteceu alguma coisa com você? Então, essa percepção, ela pode vir tanto da pessoa, né, se ela for mais aberta, ou do meio em que ela vive. Por isso que é importante familiares, amigos, pessoas, de modo geral, estarem atentas às questões de saúde mental, né? Os critérios, os sinais de saúde mental.
Entendi. E onde que fica a questão familiar nesse ponto? Qual ajuda que a gente pode usar como gancho para, de fato, se você está vivenciando em casa ou presenciando alguém que de fato mudou a questão comportamental, questão nutricional, como abordar essa pessoa? Porque a princípio pode ser que a pessoa fale, não tenho, não estou precisando de ajuda, ou ela não tenha nem essa percepção. Sim. Isso vem muito do respeito ao outro, né? Do tempo do outro, mas com um respeito e uma espera ativa. Acho que o que a família mais pode fazer é observar, antes de tudo. Então, perceber as mudanças. A gente vive num mundo tão automático, tão corrido, né? Que as pessoas às vezes nem percebem as mudanças dos próprios parentes familiares, né? Passa corrido, está cansado. Então, estar atento e observar é um dos pontos, né? Validar os sentimentos daquela pessoa, antes de tudo, porque muita gente deixa de buscar o tratamento, de achar que está doente, porque não tem aquele sentimento validado. Acha que é frescura, que é preguiça, que é falta de Deus, que enfim, né? Que é uma questão de uma simulação. Então, validar os sentimentos daquela pessoa e estar disponível. Se eu oriento e falo, Edivaldo, busca atendimento, tô achando que você não tá tão legal, né? E a pessoa não aceita, né? Eu acho que você pode aguardar e estar ali e dizer, olha, eu tô aqui, quando você precisar, eu vou com você na consulta, porque as pessoas ainda têm um certo receio, né, do que é a consulta psiquiátrica. Então, eu vou com você na consulta, se precisar da medicação, eu te ajudo na medicação, né? A gente vai estar junto. Então, a pessoa saber que há segurança, suporte, disponibilidade no momento em que ela perceber, é o melhor dos caminhos. Existe muito preconceito ainda para procurar o primeiro atendimento? Infelizmente, sim, né? Claro, eu acho que nós estamos caminhando, né? Temos um movimento aí de abertura em torno da saúde mental, para a discussão da saúde mental. Isso tem acontecido de forma bastante intensa. A pandemia, né, por mais difícil que tenha sido, aumentou sobremaneira essa busca e essa percepção de saúde mental, uma vez que aumentou os casos, né, intensificou quem já tem alguns problemas psiquiátricos. Então, a gente vem conseguindo olhar mais para a saúde mental. Ainda assim, tá? As pessoas demoram muito para chegar no consultório, acabam chegando com quadros mais graves do que se tivessem tratado precocemente. E aí isso vem, né, dessa questão da história da psiquiatria, que a gente sabe que é uma história difícil, densa. A psiquiatria é uma especialidade muito recente, então tem um histórico difícil, como a gente fala, né? Tem o julgamento, a psicofobia, né? As pessoas julgarem quem precisa de tratamento de saúde mental. Tem a própria resistência do indivíduo diante da cultura que a gente vive e aquele medo, né? O que é que eu vou encontrar? Será que o remédio vai me dopar? Será que eu vou engordar? Será que eu vou ter queda de libido? Eu vou ficar dependente? Então, sanar esses medos na terapia, na própria consulta psiquiátrica, perguntando para o seu médico, olha, como que é isso? Como é que vai agir? Como é que vai ser meu tratamento? Buscar em redes, né, informações seguras acaba desmistificando um pouco isso e fazendo com que a pessoa seja mais incentivada, que é comum, né? É uma doença como qualquer outra. E que exige atenção, tratamento e também acompanhamento. Com certeza. Alto índice das pessoas que procuram um atendimento e depois se autodescontinuam no consultório, deixam de ir ou fogem de você? Na verdade, elas fogem delas mesmas, né? A verdade é essa. Não é fácil você estar de frente com você mesmo, com seus problemas, com as suas limitações. E sim, acontece. Pessoas fogem um pouco, demoram a procurar, procuram e vão embora, e depois voltam depois de meses, de anos, ou interrompem o tratamento porque estão bem e não entendem que o tratamento merece uma fase de manutenção mesmo quando se está bem. Então isso acontece e eu acho que é tempo até a pessoa compreender que precisa, né, de que aquilo está vindo beneficiá-la, de que o remédio não é um inimigo, pelo contrário, e também não deve ser uma muleta, né? Deve ser um aparato, um utensílio, um recurso que a gente usa e por tempo limitado, né? Porque as pessoas acham que a gente prescreve remédio a vida toda. O tratamento bem feito, ele tem que ter início, meio e fim. Tá? Então é mito que a pessoa vai utilizar o psicofármaco
por longos períodos, até mesmo para a vida toda. Pode ser que ela tenha uma fração aí num período. Pode, não, deve. Deve. Claro que a gente tem outros transtornos que têm a ver com a gravidade, como transtorno bipolar, esquizofrenia, algumas condições aí de depressão resistente e refratária que vão precisar de medicamento praticamente a vida toda, mas que, estando estável, a gente usa a menor quantidade possível e necessária da medicação. Mas quadros de ansiedade, de depressão, né, elas têm um tratamento que dura um período, um início, um meio que é uma manutenção e um fim que o médico faz o desmame do remédio, dá alta ao paciente, né? Esse mês no consultório a gente teve recorde de alta, então é gostoso a gente acompanhar o processo da pessoa retomando a vida e indo embora sem medicação, fazendo terapia, com a vida reorganizada. Num país tão religioso como o nosso, as pessoas se autopunem no consultório por estarem nessa condição? Bastante. Ainda há resistência, apesar de que, né, na entrevista psiquiátrica, eu sempre pergunto a religião, a crença da pessoa, porque a crença faz com que ela tenha mais resiliência em alguns passos, que ela tenha mais suporte, né, com que ela tenha mais apego à própria vida, e isso diminui o risco de suicídio. Então, trabalhar a espiritualidade é muito bom, muito necessário, inclusive. Agora, né, principalmente quando a gente fala na terceira idade, ou pessoas que vêm de uma estrutura religiosa que é mais rígida, há essa questão de, não, eu não posso porque é sinal de que eu não estou servindo a Deus o suficiente, que eu não sou forte o suficiente. Né? E isso é uma falácia, é um erro, porque o sofrimento ele é do ser humano, ele não escolhe se você tem a religião X, Y, Z, se você é preto, branco, se você é amarelo, se você é rico ou pobre. Claro, as expressões são diferentes, mas todo mundo sofre e adoece. De uma forma geral, doutora Lilian, para as pessoas compreenderem, pessoas leigas, qual a diferença da consulta com o psiquiatra, o atendimento com o psicólogo e terapêutico, e os terapeutas, né, de modo geral, porque as pessoas fazem uma miscelânea dos termos e existem direcionamentos totalmente diferentes. Sim, é uma pergunta bacana, porque ainda há essa dúvida, né? Eu pergunto às vezes, você fez já tratamento psiquiátrico? Não, eu fiz, mas é com terapeuta, é com psicólogo. Então, o psiquiatra, ele é um médico, né, que estudou 6 anos para fazer medicina, depois mais 3 anos de residência em psiquiatria e pode fazer outras subespecialidades, no meu caso a psicanálise, e ele vai atuar avaliando, diagnosticando e tratando esse paciente, né, medicamentosa, de forma medicamentosa, e também pode fazer algum tipo de terapia. O psicólogo, que é essencial no tratamento em saúde mental, ele vai fazer psicologia, ele vai fazer a formação nas abordagens que ele quiser, TCC, análise, terapia de aceitação e compromisso, e ele vai tratar o paciente no sentido de melhorar pensamentos, entender padrões de pensamentos, crenças, diminuir a rigidez do comportamento, fazer ver um outro lado. Então, eu costumo dizer que a gente não tem como fazer um tratamento robusto em saúde mental à base só de remédio. Né? Então, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa do psicólogo. E o nome terapeuta, que às vezes confunde mesmo, é, na verdade, um termo mais genérico, que pode ser usado para o médico que faz a terapia, pode ser usado para o próprio psicólogo e pode ser usado para terapias alternativas, holísticas. Né? Então, o importante né, ainda mais nesse momento de redes sociais de difusão, você buscar terapeuta tal. Quem é terapeuta tal? Qual que é a formação desse terapeuta? Né? Para ter segurança, porque a nossa mente é o nosso principal bem. Você está entregando sua mente para uma pessoa. Então, você não sabe o que ela vai fazer com aquilo. Né? A gente tem que buscar profissionais capacitados. Sim, e confiáveis. Sim. O que acontece nessa primeira consulta? Doutora, como que é a abordagem para que tenha confiança também da pessoa a explanar sobre a vida dela, né? Contar, talvez, situações corriqueiras da vida dela, situações que incomodam, talvez dentro de casa. Como que é essa abordagem desse primeiro contato? Ótimo. Eu costumo falar, e é o que eu uso, né, no meu consultório, no meu dia a dia, que a palavra da psiquiatria deve ser acolhimento, antes de tudo. A pessoa que ela chega no consultório, ela está com medo, ela é resistente de alguma maneira, ela está em sofrimento. Então, antes de tudo, é acolhimento.
E aí você entender o que foi que trouxe a pessoa ali, deixar ela falar um pouco, né? E depois entender sintomas, mas antes e para além dos sintomas, quem que é essa pessoa, né? Quem que é a Lilian? Ela é casada, ela é solteira, ela tem religião, ela tem vínculos familiares, como que são esses vínculos familiares? Ela trabalha com o que? Ela gosta do trabalho? Porque o sintoma é uma fase do adoecimento. Antes do sintoma, vem os problemas do dia a dia, vem os traumas. Então, a consulta visa entender os sintomas, tratar com eficiência o sintoma, porque a pessoa está em sofrimento, mas entender o que é que ela está passando, né? Então, além dessa parte, a gente vai buscar quais são os hábitos de vida em relação à prática de exercício, a hobbies, ao uso de substâncias psicoativas, drogas. A gente vai entender se essa pessoa tem uma doença ali que trabalha, que anda correlacionada ao transtorno psíquico. Às vezes, uma pessoa que vai ter uma diabetes descompensada, né, vai ter um transtorno de personalidade, vai ter uma hipertensão, e isso vai nos guiar, inclusive, na escolha do remédio, porque alguns remédios não vão poder ser usados. Vai entender o histórico familiar, porque a gente tem um caráter genético também do adoecimento, né, psíquico também, que é multifatorial, mas tem um caráter genético. Então, tem pessoas doentes na família, tem pessoas que tratam, que aceitam, tá? E aí a gente vai, nessa primeira consulta, tentar desenhar um formato de tratamento, um plano terapêutico. É claro que as consultas da psiquiatria são mais intensas, são mais densas, mas não passa de uma conversa mais longa, e que depois o paciente, em outros momentos, também vai adicionando questões que tem a ver com mais pudor, que tem a ver com abusos. Então, o tratamento psiquiátrico, isso é muito importante falar, é uma continuidade. Não é você passar e receber um remédio, né? Isso aí qualquer um pode fazer, assim, né? Você ter escuta ativa, né, desse paciente, você orientá-lo, que é a parte mais difícil e é que dá mais adesão. Não é você entregar a receita, né? Você diz, olha, isso aqui é para isso, você pode sentir os efeitos colaterais, mas isso é autolimitado. E saber que a gente está ali como profissional, seja o psiquiatra, seja o terapeuta ou psicólogo, para caminhar lado a lado, né? Dar essa segurança. Então, claro que existem nuances de consulta para cada tipo de doença, cada tipo de transtorno, mas a base é essa. Certo. É possível que a pessoa vá na primeira consulta com o médico psiquiatra e não tenha um medicamento já prescrito, ou possivelmente já vai ter algum tipo de tratamento iniciado? Porque a pessoa chega ao consultório, culturalmente, nós esperamos uma conduta médica prescritora. Existem provavelmente alguns casos que a pessoa saia frustrada ali, que ela não saia com o receituário em mãos. É cotidiano ou é raro esse tipo de situações? Existem as duas situações, né? Quem vai e fica frustrado por não receber o remédio, pelo sentido de que a gente está num momento de imediatismo muito grande, então tem que medicar tudo. E tem a pessoa que vai angustiada por passar em consulta e alivia quando sabe que não vai precisar de medicamento, pelo menos naquela fase do tratamento. Isso acontece com menos frequência, mas é comum também de vir em situações. E aí, nesses casos, inclusive preconizados por diretrizes aí que ajudam a gente a direcionar o tratamento psiquiátrico, né, a indicação é de atividade física, acompanhada de preferência, de maior intensidade, como primeira linha de tratamento. Então, para casos de ansiedade leve, depressão leve, muitas vezes o que o paciente precisa é buscar a terapia, iniciar uma atividade física regular acompanhada, e aí a gente marca uma consulta de controle depois para avaliar esses sintomas, se regrediram, se pioraram, se melhoraram, e realmente reavaliamos a necessidade ou não da medicação. Então, em alguns casos, possivelmente a pessoa não saia com receituário e saia com orientação de mudança de estilo de vida. Exatamente. O que muda totalmente a concepção da pessoa que procura. Com certeza, eu acredito que sim, essa pessoa vai acabar educando outras, né, do que é esse acompanhamento e como que é uma consulta direcionada. Tá. Doutora, por conta da rede social e, enfim, infinitas informações, estava ou está na moda ainda
alguns colegas seus em relação a polivitamínicos, tratamentos com manter taxas de vitaminas elevadíssimas, a falta de vitaminas pode fazer o desencadeamento de alguma doença no estado da parte da psiquiatria ou não? Isso é mito? Pode, mas assim, tudo com parcimônia, né? Claro que se você tem um quadro leve, e eu sempre solicito exames no primeiro atendimento, para a gente ver se não tem uma condição justaposta ali, se a pessoa não tem realmente um hipotireoidismo, né? Se a pessoa não tem um distúrbio metabólico grave, se não tem uma hipovitaminose D, B12, mas lembrando que isso tem a ver com queixas mais leves. Estou desanimado, estou preocupado, estou com tal coisa. Pode ser uma hipovitaminose, principalmente a B12, que tem a ver aí com a formação e a organização dos neurônios? Pode. Agora, eu realmente sou contra quando a gente pensa que eu vou ter que tratar, então vou fazer a soroterapia XYZ, eu vou usar doses altíssimas de vitaminas que? Vitaminas interagem no nosso organismo, né? Então, a hipervitaminose pode gerar problemas hepáticos, renais. Então, hoje tem se tornado muito arbitrário essa indicação, né? Inclusive com promessas, e é isso que é preocupante, porque o paciente não sabe em quem confiar, ele fica perdido, né? A promessa de melhora rápida, e aí vem a hormonização, né? Que é uma febre, nunca se usou tanto hormônio, e às vezes sem saber que é hormônio anabolizante, né? Nunca houve uma dependência tão grande das mulheres, principalmente em relação a anfetaminas, né? Para emagrecimento, para performance. Então, por isso que é o que eu comentei da busca de qual que é a formação desse profissional, né? Qual que é a linha que ele segue. Então, a gente trabalha de forma multidisciplinar, com profissionais de confiança, mas temos de estar atentos, né? Certo. Doutora, como fazemos para localizar? Rede social, telefone, está aparecendo escrito, mas fale também. Então, vamos lá. Nós temos o Instagram, né, Lilian Félix Psiquiatra. Temos também o site, que é bem legal, porque é um blog que eu coloco informações, falo sobre vários transtornos e dicas de tratamento, de leituras, que é o Lilian Félix, tá? Que vai acompanhar. Nós temos o YouTube, então só digitar Lilian Félix Psiquiatra, que vai achar também alguns vídeos falando sobre diversos temas, e o nosso contato no WhatsApp, que está em todas as redes também. Certo. Doutora, foi um primeiro podcast leve, tranquilo, e o tempo, voou. Verdade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Disposto o seu tempo, passar essa tranquilidade, conhecimento e tentar tirar um pouco o preconceito também da área da psiquiatria, que sofreu por muito tempo, né? Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer todo nosso. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou entre lá no Instagram, @edivaldo.toledo. E aguardo você na próxima semana com mais um episódio do Isso Pode Ajudar, aqui no Jornal de Jundiaí, na Rádio Difusora e no Spotify. Até lá. Tchau, tchau.